E uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, preocupa. Em média, 1 a cada 4 mulheres tem sintomas de depressão pós-parto. Foram entrevistadas mais de 20 mil mulheres de 200 cidades brasileiras. Saiba mais sobre esse problema, que é mais comum do que as pessoas imaginam. 20 anos após o nascimento do primeiro filho, hoje, Ana Regina recorda os primeiros momentos pós-gravidez. O período que deveria trazer à lembrança apenas alegrias veio acompanhado de desafios e uma luta contra os fantasmas da própria mente. Eu sentia muita tristeza, vontade de chorar. Aí eu ficava me perguntando que motivo é esse, não tem motivo nenhum, né? O meu filho é lindo, maravilhoso, perfeito, né? Não tem motivo para estar dessa tristeza. Daí eu senti assim que eu ia matar ele, né? Isso me passava na cabeça. E depois, logo em seguida, eu queria me matar. E ao mesmo tempo, eu ficava assim com medo assim, de deixar ele. Eu ia no banheiro e levava o carrinho com ele. Eu ia em qualquer lugar que eu ficava com medo que alguém entrasse aqui, pulasse o muro aqui e roubasse ele. É uma coisa muito estranha. Passa assim 1001 pensamentos na cabeça. Muito ruim mesmo, assim, uma angústia muito profunda. Só quem passa por isso sabe. Esses são sintomas da depressão pós-parto, um problema que afeta mais de 26% da população feminina no Brasil. Segundo a Organização Mundial de Saúde, essa média é de 19,8% no resto do mundo. O índice no Brasil supera o registrado nos Estados Unidos, Austrália e alguns países da Europa. Isso significa que 1 a cada 4 mulheres tem sintomas da doença. Por isso, é preciso saber o que é depressão pós-parto e o que não é. A doença depressão pós-parto é uma doença caracterizada por uma tristeza intensa, uma falta de energia, um sentimento de incapacidade de cuidar do filho. Ela acha que não vai dar conta, ela acha que o leite está contaminado, que ela não vai ser uma boa mãe. Existe uma desesperança que vai muito além de uma tristeza, um esgotamento físico. Então isso é que a gente chama de depressão pós-parto. Sempre existiu. Então, o que antes não se dava nome. Então, é muito comum, às vezes, pegar mulheres, a gente pega já, tiveram filhos há 20 ou 30 anos, e tu pergunta, olha, quando é que foi a primeira crise depressiva? Ah, foi depois do nascimento do meu filho. Então, naquela época, assim, pela falta de conhecimento, a desinformação, não se dava esse nome. Então muitas mulheres não recebiam ajuda porque era só um esgotamento do filho que chora, que mama, né? E depois, como tudo na medicina, evoluiu, hoje se dá um nome e se tenta tratar o mais precoce possível. A gravidez pode ser um primeiro desencadeante de uma pessoa que tem uma tendência. Hoje a ciência entende a depressão como uma fragilidade genética, então ela é uma doença hereditária, né? Se sabe que tem uma alteração no DNA, algumas partes do DNA, e que leva a uma disfunção, né? Então, na gravidez existe um estresse hormonal, muda todo o corpo da mãe, tem que haver toda uma readaptação hormonal, e isso tem uma influência no cérebro, na serotonina, que é um dos principais neurotransmissores. O diagnóstico assusta, mas entre as depressões, a pós-parto é uma das mais benignas. Segundo o Dr. Andres, em muitos casos a doença acontece após a primeira gravidez e, se tratada corretamente, não costuma retornar. Então os cuidados geralmente é tratar, né, o uso adequado da medicação, o tempo adequado, a psicoeducação, que a gente chama a pessoa a entender que tem uma doença que pode ser limitada a um episódio ou ela pode cronificar. Na dúvida, em todos esses casos, a orientação médica é indispensável. Indispensável, né? O pediatra que cuida do filho pode ajudar, o ginecologista, ou quando ela toma um contorno maior de sofrimento, geralmente aí se procura a ajuda do psiquiatra, né? Da ajuda médica, e muitas vezes é necessário interferir com medicação. Lembra da Ana Regina? No caso dela, a família por perto foi indispensável para que o tratamento desse certo. A gente estando perto de alguém que gosta, assim, a família, dando apoio, a gente se sente mais protegida e a tristeza vai aos poucos terminando, né? Às vezes é necessário interferir com medicação, porque não depende da boa vontade da mãe, sabe? Às vezes existe o preconceito, não, tu vê, tu tem que te reagir, tu tem que ficar bem, e isso, olha, é uma facada para quem está mal, é como se eu não quisesse ficar bem, como se eu não quisesse curtir o meu filho. Então eu sempre digo assim, não tem, porque vai aumentar a culpa. Ela já está mal, já está culpada,
porque quer cuidar do filho. Ainda vem alguém e diz, olha, tu tem que melhorar, tu tem que te ajudar, e geralmente piora, né? Então é uma doença como outras, que tem um controle fácil e que tem um prognóstico bom.